Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí ao nosso terceiro vídeo do desafio dos 365 dias. Você pode perceber que eu tô com a voz meio ruim, mas desafio é desafio, então não tem desculpa para não ter vídeo. A gente vai ter vídeo todos os dias daqui até o dia 7 de agosto de 2020, quando a gente vai completar então os 365 dias de vídeo. Nesse vídeo eu quero falar um pouco com vocês sobre um tema ligado aos crimes patrimoniais, que é um dos temas mais abordados em provas de concurso e talvez um daqueles temas que gera muitíssima confusão entre os candidatos de concurso, entre os alunos, que é a diferença entre o crime de furto, em especial o furto qualificado pela fraude, e o crime de estelionato, que também tem a fraude como meio e que também é um crime patrimonial. Mas eu quero começar falando um pouco sobre o furto em si. O crime de furto, ele é um crime que tem como conduta prevista no tipo penal a conduta subtrair. E subtrair significa retirar a coisa de alguém. Ou seja, a conduta subtrair, se você pensar no que é essa conduta, ela se caracteriza quando eu retiro a coisa que estava na posse de alguém. Então eu vou lá, no lugar onde essa pessoa deixou a coisa, eu vou até o patrimônio dela e vou retirar do patrimônio dela aquele bem. Então essa é a conduta prevista no crime de furto. O furto se caracteriza por essa subtração. Tanto é assim que a jurisprudência brasileira mais recente tem fixado o crime de furto, o momento de consumação do crime de furto, como sendo o momento em que há essa inversão da posse da coisa. Quando eu retiro a coisa da posse do detentor dela, que pode ser o dono ou não, e trago para a minha posse. Apesar de existirem algumas correntes que tentam determinar o momento de consumação do furto, ou seja, o momento que ocorre o resultado naturalístico, né? Eu acho que todos são pacíficos em afirmar que o furto é um crime material e que, portanto, ele depende de um resultado naturalístico para a consumação. Mas o momento de ocorrência desse resultado é que vem sendo debatido na doutrina e na jurisprudência já há muito tempo. E me parece que na jurisprudência, embora a doutrina brasileira, na sua maioria, adote uma outra posição, a gente pode até gravar um vídeo sobre isso, acho que é legal, um vídeo sobre a consumação do furto e do roubo, o que também vai servir para o peculato, né, o que também vai servir para o peculato subtração, ou seja, que também tem a subtração como conduta. Então há uma discussão imensa com várias correntes e até um mau uso das correntes, uma má interpretação das correntes para determinar a consumação. Mas o que me interessa aqui é só que você entenda, só para ilustrar o que é subtrair, a ideia adotada pela jurisprudência na adoção da teoria da Amócio, que a jurisprudência confunde com a apreêncio, mas enfim, a gente trata disso em outro vídeo, é o momento de consumação como sendo o momento em que eu retiro a coisa, o momento que eu inverto a posse da coisa. E sendo esse o momento de consumação, ou seja, a consumação ocorre com a inversão da posse da coisa, isso caracteriza a ideia propriamente dita de subtração, ou seja, eu retiro de alguém e trago para a minha posse. Eu vou retirar da posse dele e trazer para a minha posse. Eu é que vou promover essa inversão. Então, compreendendo bem a conduta subtrair, né, tendo essa dimensão de que a conduta subtrair se caracteriza por retirar a coisa de alguém e trazer para mim, fica muito mais fácil de entender depois a diferença entre o furto e outros crimes patrimoniais, como o estelionato, como a apropriação indébita. Porque é na conduta que se estabelece essa diferença. Enquanto a apropriação indébita é apropriar-se, o furto é subtrair. Enquanto o estelionato é obter, como a gente vai ver daqui a pouco, o furto é subtrair. Agora, o que a gente precisa entender em segundo plano é que nas qualificadoras do furto, no parágrafo 4º, inciso 2, aparece como qualificadora do furto a qualificadora da fraude.
Então a fraude qualifica o crime de furto. A fraude faz com que o furto seja punido com uma pena maior, uma pena em abstrato maior. A pena do furto, em regra, é 1 a 4 anos. No furto qualificado, ela passa a ser 2 a 12 anos. Então a gente tem aqui uma qualificadora para o crime de furto. Eu falei 2 a 12, desculpem, é que eu li 12 ali. Tava 5 minutos e 12 segundos, aí eu li 12 ali e falei 12. Estava olhando o tempo do vídeo. O furto qualificado 2 a 8 anos. Então, 1 a 4 anos na modalidade simples, 2 a 8 na modalidade qualificada. Então essa pena de 2 a 8 anos do crime de furto, ela pune, junto com a subtração, o uso da fraude como meio para isso. Então se eu utilizo a fraude como meio para realizar a subtração, o uso dessa fraude fará com que ocorra um aumento de pena. Fará com que ocorra um aumento de pena nesse crime de furto naquele momento ali. Então é isso que você precisa ter como compreensão. Isso é o que caracteriza a incidência ali do crime da qualificadora. E aí entra a seguinte ideia. Bom, o furto é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Eu vou utilizar a fraude como meio para realizar essa subtração. Como é que é isso? No crime de furto, a fraude é utilizada para afastar a vigilância das pessoas, para induzir ou manter alguém em erro e assim afastar a vigilância dessa pessoa. Se a pessoa não percebe que os bens dela estão sendo subtraídos, não percebe que a coisa móvel que estava na detenção dela, né, basta ser o detentor, está sendo subtraída. Ela não tem essa noção, né? Ela acredita que aquilo não é uma subtração, ela foi enganada para desviar a atenção dela, ela acredita que aquilo não está acontecendo. Então você imagina, por exemplo, que eu chego num restaurante, dou meu carro para um manobrista, o manobrista de verdade, o verdadeiro manobrista, estaciona o meu carro ali na rua, eu consigo ver da mesa onde eu estou o carro ali parado. E aí, de repente, eu vejo, num determinado momento, uma pessoa vestida de manobrista, com uma roupa de manobrista, igualzinha do manobrista a quem eu entreguei o carro, chegar no quadro de chaves ali do restaurante, pegar a chave do meu carro, ir lá e tirar o carro daquela vaga. E eu imagino o seguinte, não, esse cara deve ser manobrista aqui do restaurante, ele deve estar manobrando o meu carro porque vai parar um outro ali, porque ele liberou uma outra vaga melhor ali na frente. Então eu fico imaginando que aquilo é verdadeiro, que aquilo é real. O fato dele estar vestido de manobrista me induziu a erro para que eu afastasse a minha vigilância daquela subtração, para que eu não reagisse àquilo, para que eu não percebesse que aquela subtração estava acontecendo. Isso é furto. Ele não obteve o carro de ninguém, ele foi lá e subtraiu. Então, como ele foi lá e subtraiu, ele conseguiu passar sem a reação de ninguém por estar vestido com aquela roupa, essa é a fraude dele, e com essa fraude ele logrou êxito na subtração do meu carro. Percebe que foi ele quem retirou o meu carro de mim? Não fui eu que dei, não fui eu que cedi, não fui eu que permiti a entrega a ele, nem nada disso. Então isso caracteriza o furto mediante fraude. Agora, qual é a diferença disso para o estelionato? O estelionato, pessoal, tem como núcleo do tipo penal a conduta obter. Obter significa conseguir de alguém. Significa conseguir aquela vantagem mediante a autorização de alguém, mediante uma conduta de alguém que me permite ter essa vantagem. Não necessariamente ele tem que me entregar a coisa. Não necessariamente ele tem que depositar na minha conta. Ele pode simplesmente me autorizar a pegar. Ah, tudo bem, você que veio buscar a televisão quebrada para consertar, é aquela ali, pode ir lá pegar. Aí ele entra aqui, vai lá e pega a televisão. Então isso caracteriza estelionato, ele obtém. E a fraude no estelionato é utilizada ou para induzir alguém a erro, ou seja, eu crio o erro mediante a fraude, ou para manter alguém que já estava em erro. Ele chega aqui em casa para fazer a entrega de um determinado bem, ele toca ali a campainha, eu percebo que ele está em erro, que aquele bem não era para mim, é para um vizinho, e eu mantenho em erro dizendo que eu sou aquela pessoa. Ah, não, realmente, eu sou o Marcos, pode me entregar. Quando na verdade eu não sou o Marcos, eu sou o Felipe. Então isso caracteriza estelionato, porque eu induzo alguém a erro ou eu mantenho alguém em erro com a finalidade de obter uma vantagem. E quando eu faço isso, induzo ou mantenho aquela pessoa em erro com a finalidade de obter aquela vantagem, isso faz com que o crime seja estelionato, que também é um crime material, que também precisa efetivamente da obtenção da vantagem. Sem a obtenção efetiva da vantagem, não há que se falar em estelionato. Há que se falar em tentativa, mas não em estelionato. Então ele também é um crime material, ele exige isso, né? Obter vantagem indevida
em prejuízo alheio mediante fraude. Então é necessário que eu obtenha a vantagem e que isso represente um prejuízo ao patrimônio de alguém. Então a diferença entre o furto, em especial o furto mediante fraude, e o estelionato está na conduta. Enquanto no furto mediante fraude o agente utiliza a fraude para afastar a vigilância enquanto ele realiza a subtração, no crime de estelionato ele utiliza a fraude para que alguém em erro permita a ele a vantagem, para que alguém em erro entregue a ele a vantagem, para que alguém em erro diga para ele, olha, tudo bem, pode levar. Olha, tá aqui, tudo bem, pode levar. Então isso caracteriza o crime de estelionato. E é essa a diferença entre os dois. Essa diferença é recordista em questões de prova. Isso cai com uma frequência absurda nas provas. Então é importante que você tenha essa compreensão, que você exercite isso para que você tenha essa compreensão. Já caiu na prova da OAB, já caiu em prova de delegado aqui do Rio de Janeiro, já caiu em inúmeros concursos públicos. Se você estiver gostando desse vídeo, eu queria pedir a você que você curta o vídeo. Dá aí 2 batidinhas ou curte no coraçãozinho aí embaixo. Queria pedir a você também, vocês fizeram isso nos 2 vídeos anteriores, então façam também nesse. E vamos ver se a gente consegue fazer lá nos 365. Me motivem a vir aqui gravar, eu estou super motivado com isso. No vídeo passado tem lá alguns comentários. Então comentem o vídeo, comentem lá, marcando um amigo, marcando alguém que também está estudando direito e que você acha que vai gostar de assistir esse vídeo, que vai gostar de me seguir aqui no Instagram. E se você puder fazer mais do que isso, puder além de curtir e marcar um amigo, compartilhar no seu perfil, eu vou ficar extremamente grato a você e isso vai me motivar a gravar mais e mais vídeos. Se você tiver sugestão de tema para os próximos vídeos, eu vi que algumas pessoas deixaram aí sugestão de tema, você pode deixar aqui embaixo também ou me mandar por mensagem direta, que eu vou tentar organizar dentro do meu roteiro. Eu já tenho aqui estabelecido qual é o tema dos próximos vídeos, mas não tenho ainda os 365, então você vai estar até me ajudando a escolher temas, caso eu não tenha escolhido ainda esse tema que você está sugerindo. Legal? Muito obrigado, curta, compartilhe, comente, deixe sugestão de tema. Vamos juntos, 365 vídeos inéditos. Tchau, tchau.